Bom dia, bom domingo a todos. Nós estamos voltando um ponto aqui, um pouquinho, para falarmos novamente sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse, aqui no capítulo 11, que diz a palavra de Deus: concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam a palavra de Deus, que elas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Como nós já dissemos anteriormente, o Senhor Deus nunca se permitiu ficar sem testemunho fiel, verdadeiro sobre a terra. Sempre houve, e enquanto houver vida sobre a terra, haverá testemunho de Deus. Homens e mulheres serão levantados, fortalecidos, encorajados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para permanecerem, para darem um bom testemunho, permanecendo fiéis ao Senhor nosso Deus. Mas nós falamos alguma coisa a respeito das duas testemunhas, mas tem algo que eu não falei e senti por bem falar hoje. Me recordo de uma época, já faz muito tempo, quando se estudava a Bíblia também nas igrejas, mas eu me lembro de uma época que apareceu uma pessoa até muito querida nossa, dizendo que tinha ido, não, ela participou de um evento, desses congressos aí, dessas reuniões aí, e lá alguém trouxe a todos um ensinamento, né, de que essas duas testemunhas haviam sido identificadas e que se tratavam de Enoque e Elias, sob a alegação de que esses homens, por não terem passado pela morte comum a todos os homens, eles seriam trazidos de volta à vida para morrerem. Na minha opinião, desde aquela época, uma aberração, uma anomalia no raciocínio da fé, né, da organização, da hierarquia, do poder de Deus, né, de fazer algo contrário aos ensinamentos de toda a Bíblia, reencarnar dois indivíduos para que eles dessem bom testemunho e morressem. Isso, na minha opinião, contraria tudo que a palavra de Deus ensina. Na época, eu não acatei essa ideia, e por uma questão de respeito, porque no ambiente formal da igreja a gente sempre mantém uma formalidade um tanto quanto maior, né? Você não precisa desacreditar ninguém para falar a verdade, né? E por outro lado acaba dando espaço para que pessoas ensinem aberrações que se tornam populares, que ganham espaço na imaginação e na mente das pessoas. Lembrando sempre que nós estamos vivendo numa época de imaginação extremamente fértil, né? Temos aí a ficção científica fazendo sucesso, a ficção religiosa e todas as ficções que já eram ficções para puro e simples entretenimento, diversão das pessoas, mas agora também o que devia ser sagrado se tornou parte da indústria do espetáculo, do entretenimento, do divertimento. Então nós temos, nos dias de hoje, o entretenimento religioso, né? Temos os pregadores do Evangelho, mas temos também o stand-up, eu não sei, esses artistas, né? Comediantes que fazem sátiras, paródias, que usam e abusam do sarcasmo, às vezes dizendo até algumas verdades, contudo numa postura totalmente desrespeitosa, ao invés de construir ou de confrontar com argumentos ou com a verdade, simplesmente desconstruindo toda e qualquer tentativa de verdade. Tenho minhas reservas quanto a esse método, né? Também você pode falar: Marcos, você não gosta porque você não domina, tá? Não domino, não pretendo dominar, e se o fizesse, não o confundiria com a pregação religiosa. Tenho a impressão de que alguns que fizeram sucesso fazendo graça, hoje estão com grande dificuldade de abandonarem o personagem,
O personagem envelheceu, o personagem não tem mais o que apresentar para as pessoas, mas os atores, né, os responsáveis pelos personagens não conseguem se livrar da caricatura, da bizarrice que fizeram. Isso é problema deles também, não é conosco. Mas discordando dessas pessoas e esperando que esse pensamento já tenha sido superado, mas com o objetivo também de marcar posição em alguns aspectos, por isso que nós estamos apresentando aqui, e nos apresentando aqui, ainda de maneira informal, ainda improvisada por enquanto, estamos marcando posição aos pouquinhos. O estudo, a leitura de Apocalipse é uma maneira que estou usando para me apresentar as minhas ideias, as minhas convicções, a minha fé, e marcando posição, marcando uma separação com relação a certas práticas e abusos com os quais eu não concordo. Esse eu acho muito importante. Então vamos falar de Enoque. No livro de Gênesis, no capítulo 5, diz aqui: quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque viveu, portanto, 365 anos. 365 anos. Ele deixou o mundo aqui, na época, no auge do seu vigor físico, mental, espiritual, né? Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Eu estou lendo aqui o texto da Bíblia, King James, do Rei Tiago aqui. É uma versão que já coloca aqui o arrebatamento, como sendo arrebatado. Eu sempre usei como referência a Almeida, a revista é atualizada. E na versão de Almeida usa-se uma linguagem mais simbólica, mais poética, né? E já não era, diz o texto, porque Deus o tomou para si. Mas na prática é isso. Enoque foi arrebatado. O fato da Bíblia declarar que Enoque foi arrebatado, e portanto o corpo dele não foi mais encontrado, nós vamos ver no paralelo com Elias, não significa que o corpo tenha sido também arrebatado. Porque nós só falamos em ressurreição do corpo, ressurreição para a vida eterna, um corpo compatível com o céu, um corpo compatível com a presença gloriosa de Deus e de Cristo, a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia declara que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar em glória. É o primeiro a ressuscitar o corpo, e o corpo glorificado, compatível com o céu, preparado para a vida eterna. Não é nada disso que está sendo ensinado aqui na Bíblia. Tá? A Bíblia está dizendo que Enoque foi arrebatado, mas quando eu morrer, quando você morrer, quando os nossos morrem, quando aqueles que estão em Cristo morrem, o acontecimento é o mesmo. O espírito, a alma, há quem faça diferença de espírito para alma. Eu não perco mais tempo com isso, tá? Porque é a mesma coisa, são sinônimos, as palavras são usadas como sinônimo, tanto faz você falar em corpo e alma, ou corpo e espírito, ou alma espiritual, ou espírito, tá? Não tem problema nenhum, tá? Tem uns que acreditam que tem que ser o corpo, a alma e o espírito, mas aí depois você vai acrescentando o que nós já sabemos sobre a natureza humana, aí fica muita gente num espaço só, né? Você já tem a alma, você tem o espírito, você tem a consciência, você tem o subconsciente, tá? Quando nós segmentamos ou fragmentamos, subdividimos, é com o objetivo de estudar certos aspectos. Levar isso muito ao pé da letra pode gerar confusão. Enoque foi arrebatado e o corpo dele não foi encontrado. O que aconteceu com o corpo dele? Eu não sei. Pode ter virado pó. O Senhor Deus mesmo pode tê-lo enterrado. O fato é, o corpo de Enoque
não foi para o céu. Por quê? Nós estamos falando do Cristo nem tinha vindo ainda. Cristo nem havia encarnado ainda. Cristo ainda nem havia se feito homem. Então, a expectativa de ressurreição do corpo será unida ao Espírito para a vida eterna, isso era algo que ainda não havia uma compreensão plena nesse período. Mas Deus, para mostrar que essa linhagem havia sido aprovada, a linhagem de Adão, que depois que Caim matou o irmão, ele fugiu, teve filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Bíblia, nesse período do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, praticamente não registra mulheres. Quando se fala de mulher é porque foi alguém muito acima da média. Quando se faz uma alusão, em todo o mundo antigo, quando se faz alusão, referência à figura de uma mulher, é que ela foi um expoente extraordinário. Então, os lançamentos aqui são sempre de homens. Tanto que quando fala dos filhos que Adão e Eva tiveram, fala dos filhos, porque a esperança que havia neles era do filho que derrotaria a serpente, o filho que os resgataria da condição do pecado. A expectativa era com vistas ao menino, a um filho. Então as filhas mal eram registradas. E eles tinham muitos filhos. O fato de Enoque, como a Bíblia também declara aqui, que aos 65 anos de idade, diz aqui, quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Tá? A infância não era prolongada, nem e a adolescência, nós sabemos que era um período muito curto. A criança, o menino se tornava um homem. Então 14, 16 anos no máximo, já se era um adulto. Já se esperava do jovem que ele correspondesse na vida às expectativas de um indivíduo adulto. Um adulto jovem, mas com responsabilidades. Não significa que Enoque esperou 65 anos para se casar e ter filhos. Significa que o filho, no caso aqui Matusalém, foi gerado quando Enoque tinha 65 anos de idade. E ele viveu mais 300 anos em comunhão com Deus. 365 anos foram os dias da vida de Enoque e Deus arrebatou Enoque. Mas o corpo de Enoque se perdeu. Eu acredito na possibilidade de que Enoque, o corpo de Enoque, tenha ressuscitado. Mas nós vamos falar no momento correto, no momento adequado de quando. Se houve uma ressurreição anterior a que ocorrerá, pode ter sido quando Cristo ressuscitou, mas nós vamos chegar lá. O outro santo que a Bíblia declara aqui, segundo Reis, é Elias. Elias é um profeta muito respeitado, incrivelmente respeitado. Um ministério que envolveu embates, combates, né? Derramamento de sangue, morte, perseguição. A nossa natureza, a natureza humana, é muito apegada à violência, né? Nós até nos alegramos quando vemos essas situações aí. Ele venceu os profetas de Baal, que foram todos mortos. Era um desafio de vida ou morte. Eles queriam tirar a vida de Elias. E o desafio é, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas dos falsos, como a lei daqueles povos também já decretavam na época, deveriam ser mortos. E Elias venceu, e Elias sobreviveu. E Elias esperou muito um despertar, um avivamento na terra. Elias esperou muito que o rei assumisse a sua posição e o seu compromisso diante de Deus e restaurasse o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. Não foi o que aconteceu. Elias estava cansado, Elias estava desgastado, Elias estava pedindo já a morte.
E antes que conseguisse o seu intento, Deus o resgatou, Deus o restaurou, deu mais responsabilidade a ele, determinando que ele ungisse determinadas pessoas para determinados fins, inclusive que ele chamasse Eliseu para a sequência do ministério profético como sucessor. E no livro de 2 Reis, no dia em que Elias foi arrebatado, interessante que não era nenhum mistério que Elias seria arrebatado. A Bíblia declara aqui que havia 50 discípulos dos profetas que ficaram observando de longe. E a Bíblia declara que havia como que uma escola, uma universidade, como que uma comunidade de aprendizado profético. Muita gente acredita, e não é totalmente errado, é verdadeiro, Deus chama a quem Ele quer. É claro, Deus chama a quem Ele quer. Mas isso não dispensa o devido e necessário treinamento. O que havia aqui é um grupo de homens se preparando, se dispondo para, no caso de Deus chamar, estarem prontos. Então havia uma atividade de ensino, havia uma preparação, havia uma tentativa de capacitar o maior número possível de pessoas para que pudessem exercer o ministério profético, para que pudessem falar, ungidos por Deus, pelo poder de Deus, para que pudessem anunciar a palavra de Deus. E acreditava-se, ou talvez esperava-se, que quanto maior o número, melhor. Eu também sou dessa opinião. Entretanto, naqueles dias, o Espírito Santo revestia especificamente algumas poucas pessoas. Reis, sacerdotes, no caso os altos sacerdotes, o sumo sacerdote, e alguns profetas, alguns para o ministério profético. Raramente era só um, eram diversos nessa atividade. Mas o Espírito Santo não era derramado de forma igualitária como hoje, sobre todos, sem distinção, eu quero dizer. Antes havia uma distinção, o rei como ungido, né, o sumo sacerdote, o profeta como especialmente ungidos. A igreja, através da igreja, o Espírito Santo foi dado para toda a igreja. E através da igreja, o Senhor levanta todos aqueles a quem Ele assim deseja, para que exerçam os ministérios. Esse é outro ponto, esse é outro debate. No dia em que Elias seria arrebatado, no capítulo 7 aqui, no versículo 7 do capítulo 2, aqui diz assim: 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do Jordão. Já era uma despedida, né? Já era uma despedida. E Eliseu desejava muito a confirmação desse ministério, de ser a sequência desse ministério profético. Elias tomou o manto, dobrou o manto, as águas se dividiram, eles atravessaram. Aí Elias fala: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Porção dobrada era a parte que cabia ao filho mais velho, ao herdeiro mais velho, que ficava responsável pelos pais na sua velhice. Eliseu não estava pedindo o dobro de poder. Eliseu estava pedindo para ser o herdeiro do ministério de Elias, ministério para o qual Eliseu já havia sido chamado pelo próprio Elias. Agora, entre o ser chamado e o ser confirmado, há um espaço de treinamento, de capacitação. Mas o que está aqui é um pedido de Eliseu para: eu quero dar sequência nesse ministério, eu quero continuar a obra, eis-me aqui, eu estou pronto.
E que acontecem aqui? Elias responde: em verdade, pediste algo muito difícil. Difícil no sentido de falar para ele, né? De todo o sofrimento, de todo o pesar que vai te acarretar isso, né? De todos os inimigos que se levantarão contra você. Enquanto você está aí na sua vida cotidiana de fé, no seu trabalho, no seu viver. Agora, quando você se dispõe a expressar de forma um pouco mais intensa, né? Não é mais nem menos, talvez a intensidade devido à concentração de tempo e de energia em favor da pregação do Evangelho, os inimigos se levantam. Mas inimigos já tem mesmo, você sempre teve inimigos, sempre teve alguém querendo te destruir, sempre teve alguém tentando te derrubar, sempre teve alguém falando contra você, sempre teve alguém tentando desacreditar outros em relação ao que você dizia, sempre tem alguém dizendo que você é inapto, que é inepto, que é incapaz, né? Que você não tem uma boa descendência, a sua cor não ajuda, o seu jeito de falar não é bom, o seu sotaque irrita, a sua voz, tá? Sempre vai ter alguém, sempre tem inimigos e isso não muda. Talvez as convenções sociais tenham por algum tempo, em alguns momentos, criado um ambiente de aparente tranquilidade, de calma, tá? Mas isso são momentos e convenções. Quando a situação aperta, quando a situação se torna mais difícil, principalmente a questão econômica, se envolve economia, envolve política, a situação político-econômica, aí você já vê surgir o que estava ali encoberto pela calmaria vai ganhando tona, vai ganhando a superfície, não surgiu do nada, já estava lá, de repente tem alguém, eu não sou, se não tivesse verde escuro no mundo, teria mais espaço, né? Se não tivesse esse povo bege aí, o mundo seria melhor. Mas se todo mundo aqui fosse só praticante dos cultos afro-brasileiros, só teria paz. Surgem as animosidades, surgem as diferenças e surgem aquelas ideias satânicas, né? Mas tem muita gente no mundo. Tá? Essas coisas sempre estiveram. Sempre estiveram. Fica escandalizado quem é muito apegado à convenção social, aquele momento pacífico. Mas nós vemos na história da igreja, na história das nações, na história da humanidade, países em que as pessoas, você não consegue diferenciar absolutamente nada. Você que é de fora chega lá, eles são o mesmo povo, né? Você pode falar, mas se tem um povo que é irmão, são esses daqui. Mas dentro daquelas sociedades, dentro daqueles grupos, há divergências, há etnias e há ódios adormecidos. Você tem países na Europa e também no resto do mundo em que surgiu de repente momentos de guerra, pessoas que cresceram juntas, moravam a casa um do lado do outro, né? Amanheceu e ele foi preso pelo amigo dele, foi espancado, a casa dele foi queimada e destruída pela pessoa que cresceu com ele, né? Porque no fundo tem sempre alguém que acha que é melhor, tem sempre alguém que acha que é o verdadeiro povo eleito, tem sempre alguém que acredita que o predestinado é ele e o grupo dele, os demais só servem para ou escravidão ou para adubar a terra. Essa é a realidade, e é quanto a isso que já havia também naqueles tempos, que Elias adverte Eliseu. E ele estava incrivelmente determinado, disposto. Um grupo de 50 observava de longe, e eles haviam acabado de atravessar o Jordão, cujas águas se dividiram para que eles passassem caminhando, tá? Aí vem aqui, ao que diz Elias: todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim será contigo. Elias deixa claro, se você enxergar o momento em que eu for levado, o seu pedido terá sido respondido. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. O arrebatamento é o que a palavra diz, né? É uma retirada brusca, rápida, instantânea.
Aí que diz aqui o texto: enquanto eles, o 11, enquanto estavam caminhando e conversando, tá, Elias estava dizendo sobre isso, ó, se você perceber, ou se você conseguir enxergar o meu arrebatamento, o arrebatamento que ocorrerá comigo, o ministério será contigo. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha, isso daqui é a visão que teve Eliseu. Eles estavam caminhando e Elias sumiu. Elias desapareceu. Simplesmente isso. Os 50 estavam lá, do outro lado, lá no morro, lá, olhando. Eles atravessaram o rio, estavam caminhando e conversando. De repente, só estava Eliseu lá. Elias havia desaparecido. Deus concedeu uma visão, um discernimento espiritual para Eliseu, tá? E Eliseu viu que um carro de fogo puxado por cavalos em chamas. É uma visão muito bonita, né? Ou talvez assustadora para alguns, né? Mas os seres espirituais às vezes se apresentam dessa forma, né? Com o fogo, né? Outras culturas também alegam isso. É uma visão muito bonita, muito cheia de detalhes, muito cheia de significado. Quando um rei, quando um senhor da terra, quando um rei, alguém muito importante, queria honrar uma pessoa, ele mandava a sua carruagem com o condutor, com os cavalos, né? Cavalo era um animal caríssimo naquela época, relacionado à batalha e relacionado também à nobreza, né? Então só os reis, os nobres tinham cavalos. O resto do povo era o jumentinho ali, o que Deus permitisse para o trabalho. Mas o cavalo é um animal elegante, altivo. Então o rei enviava a sua carruagem com o cocheiro ou com uma guarda real e com cavalos, né? Mandava essa carruagem até a casa da pessoa que ele queria honrar, e essa pessoa era levada até o palácio, né? E todos viam, né? Você imagina aí chegar na casa de alguém aí, na periferia de qualquer cidade, né? Um super carrão, né? Desses de milionários ou de bilionários. Os reis faziam isso para honrar uma pessoa querida, uma pessoa que prestou um grande serviço, uma pessoa que era muito respeitada. Acontecia isso. E Deus concedeu a Eliseu uma visão, um discernimento de que Elias estava sendo honrado. Elias, muito amado pelo Senhor, estava sendo arrebatado, deixando o mundo sem passar pelo fenômeno que nós descrevemos como morte. Mas o fato dele ter sido arrebatado não muda a condição dele no céu. Porque, como eu disse, quando eu morrer, quando você morrer, imediatamente o nosso espírito será levado ao Senhor. Não tem um rio para atravessar, não tem teste, não tem um lugar de prova, não, acabou. A morte marca o fim dessa existência. Marcado o fim da existência, ou é céu, ou é um lugar chamado inferno, ou é o não céu. Ou você vai para o lugar reservado por Deus, onde o Senhor Deus está, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está, ou você perdeu sua chance em vida, durante a vida. O que marca o destino de uma pessoa não é necessariamente a morte, mas é a vida. É a vida que nós trazemos, é a história das nossas lutas, dos nossos embates, das nossas determinações, das nossas superações, dos nossos fracassos, mas é a história que nós temos com Deus, como Enoque. O fato da Bíblia declarar que Enoque caminhou com Deus, teve comunhão com Deus, não significa que Enoque era perfeito. Tá? Não significa que ele não sentisse dor, fome ou mau humor.
A Bíblia declara que naquele ambiente, naquele mundo em que o ódio a Deus já crescia em toda uma linhagem, em toda uma geração, havia um grupo de homens e mulheres fiéis e leais a Deus. O arrebatamento de Enoque é um símbolo, é um sinal da aprovação divina para o povo daquele período, tá? Mas não significa que é um livramento do sofrimento, da dor que se tem nessa vida. Veja a vida de Elias aqui, do profeta Elias. Se teve uma coisa que ele não teve, foi tranquilidade, foi sossego, foi paz. Viveu muito tempo escondido, sendo caçado, sob ameaça de morte. Teve seus momentos de cansaço, como todo mundo tem. Aprendeu a descansar em Deus, aprendeu a viver sustentado por Deus. Deus deixando claro para o profeta que: Elias, quem te mantém vivo sou eu. Quem determina o início e o fim do seu ministério é Deus. Não adianta ficar fazendo planos para daqui a... mas esse ano é difícil, não é bom falar sobre esse tema ou sobre esse assunto. De repente vai acabar no dia que tiver que acabar. Nós vemos tristemente aí algumas pessoas arrastando um ministério que já se encerrou. O cara fica lá teimando, chorando, gritando, esperneando, mas já acabou, já foi, seu tempo já foi. Você não sabe quanto tempo você terá. Não é uma profissão. Não é um emprego aí que você trabalha 35 anos, 30 anos, 40 anos. Não, agora acabou. No dia, quando você começa, você sabe quando vai chegar o final. As igrejas se organizaram, organização sempre há necessidade de ter, e eu respeito toda forma de organização, porque se não tem organização, não tem como prosperar, não tem como ir adiante, não tem nem como declarar quais são os objetivos e propósitos claramente. Mas ministério dura o tempo que o Senhor Deus quiser que dure. Agora, o seu emprego, o seu meio de vida, eu respeito. Faz o seu trabalho, continua aí ensinando. Que Deus, na sua graça e infinita misericórdia, o abençoe e abençoe a todos também. Agora, ministério, dentro do propósito, protegido pelo poder de Deus, dura o tempo que o Senhor Deus quiser que dure, tá? Elias não passou pela morte também, não passou pela morte. Os discípulos dos profetas correram para Eliseu. Vamos procurar o quê? O corpo. O arrebatamento, eles não se assustaram, mas eles queriam homenagear Elias, providenciando um enterro, um ofício fúnebre, homenageando o homem de Deus que foi Elias, com as honras fúnebres comuns à época. Elias falou: é inútil, mas eles insistiram e procuraram por vários e vários dias e não encontraram o corpo. Mas isso não significa que o corpo tenha sido arrebatado com o espírito de Elias. Porque o que você está vendo aqui numa carruagem de fogo, cavalos de fogo, é a visão dada a Eliseu. Tá? Carne e sangue não são compatíveis com a eternidade. Só após a ressurreição é que o corpo ressurreto será compatível com a vida eterna. Tá? Essa é a minha, não é a minha opinião, essa é a minha convicção. Por não saber o que ocorreu com o corpo, mas não acreditando que esse corpo tenha tido uma destinação celestial nesses dias, eu gosto de citar quem? Moisés. Se tem alguém que todos são unânimes em dizer que poderia ter sido arrebatado também, foi Moisés. Moisés, o grande homem de Deus, o primeiro profeta em si que Deus chamou com uma missão: vá em meu nome. Moisés. E a Bíblia fala que Moisés foi
foi perfeito em toda a sua casa. Se eu não me engano é Hebreus que fala assim. Mas você fala, como foi perfeito se a Bíblia declara aqui que ele errou? A perfeição, quando se refere a homens ou a ministérios, é perfeição em relação a um propósito. Perfeição em relação ao ministério no qual ele foi colocado. E Moisés correspondeu perfeitamente às expectativas. 40 anos de ministério. 40 anos de comunhão com Deus. 40 anos na presença de Deus. 40 anos aguentando insulto, ofensa, rebelião, humilhação, ataques, reclamação, a rebeldia, o descaso para com Deus, mas 40 anos sendo sustentado por Deus. E Moisés, aos 120 anos, não é necessariamente exato aqui, talvez fosse 123, 119, Moisés, que é 40 anos no palácio, 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, sendo treinado, e 40 anos à frente do povo, 120 anos. Moisés morreu por ordem de Deus. Tá? Por ele aguentava mais um tempinho. Mas Deus disse para Moisés, termina aqui. Vamos ver aqui, ó, no capítulo 34, quando Moisés diz aqui, então vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente a Jericó. Deus mostrou a ele toda a terra que estava diante dos olhos dele. E no versículo 5 e 6, que eu sempre achei muito interessante, né? Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor ordenou. Moisés morreu por ordem de Deus, tá? E diz aqui o 6. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada a sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido. Aos 80 o pessoal já está se arrastando, né? Moisés aos 120 anos ainda enxergava bem, né? Tinha força ainda para subir, né? Ao contrário, porque sempre há necessidade de uma preparação. Nós falamos ali um pouquinho do ministério profético. Deus chamava Moisés, a resposta era eis aqui o servo do Senhor, ou eis-me aqui, Senhor, ou fala, Senhor, o teu servo ouve. E Deus falava, sobe o monte onde falarei contigo. Deus falava com Moisés para dizer que falaria com ele, especialmente num outro lugar. Uma indicação da necessidade de uma santificação, de uma separação, né? Porque ali onde ele ficava, na tenda ali, a chance dele ser importunado eram muito grande, né? O povo, as necessidades do povo, então Deus precisava que ele se retirasse um pouco e por algum tempo para poder ouvir a Deus. Está aí uma coisa que você poderia aprender com Moisés, a se afastar um pouco. O mundo não vai acabar se você tirar 3 dias, uma semana, 15 dias para o repouso, para o silêncio e para dar espaço ao Espírito de Deus na sua vida, para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê discernimento necessário para que você siga em frente com energia e com coragem, disposição sempre renovadas. Ah, Marco, mas eu já estou velho. Problema seu. O conselho é o mesmo desde sempre. Se você não usou naquele tempo, usa agora. Ah, mas eu tenho pressa. Pressa para quê? Para ter um infarto fulminante? Para ter uma crise de esgotamento? Se é pelo poder de Deus, então para com o desespero. Trata de separar um tempo, pega a sua Bíblia, pega aí, como o apóstolo Paulo falou, pega os livros, os pergaminhos, os dicionários, os comentários, e vai meditar um pouco sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus Cristo, a natureza de Cristo, o propósito de Cristo, o amor de Cristo, sobre a bendita pessoa do Espírito Santo, sempre disposto e pleno
a trazer luz, revelação, conhecimento, sabedoria, santidade. Pessoa muito falada e bastante desprezada. Dê tempo. Não é porque você está com 50, 60, 70 anos. Dê tempo. Se está na ativa, dê tempo. Dê esse tempo para que Deus te fortaleça e ilumine a sua mente. Para que o que resta da sua vida, do seu ministério, que eu espero que muito, muito, meu irmão. Eu espero que você viva muito. Tá? Chegue lá aos 103 ainda com disposição. Ou 120, como dizem os judeus lá, né? Que viva pelo menos 120, como viveu Moisés. Mas na comunhão com o Senhor. Menos de si e mais de Deus. Moisés, a Bíblia declara que morreu. Morreu e foi imediatamente seu espírito levado para o Senhor. Não ficou vagando em nenhum lugar. Não tem um lugar diferente em Deus para aqueles que morrem daqueles que são arrebatados. Não tem que diferença há? A diferença dos que foram arrebatados é o processo morte. Moisés morreu, a Bíblia declara, e Deus ocultou, sepultou o seu corpo. Eu tenho sempre para mim que quem providenciou o enterro de Moisés, segundo a vontade de Deus, foi Josué, que estava sempre por perto, a uma certa distância. Mas o texto declara que foi o próprio Deus, talvez através de Josué, que era temente a Deus, foi colocado na liderança do povo. Mas você pode ficar aqui com o texto simplesmente que Deus providenciou que o corpo de Moisés nunca fosse encontrado. Há o livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Judas, o livro de Judas, a carta de Judas usa um pouco desse livro, fala que Satanás disputou o corpo de Moisés com um anjo, e o anjo prevaleceu, dizendo: o Senhor te repreenda. Para que o diabo queria o corpo de Moisés? Provavelmente para uma referência a uma tentativa de divulgar, né, o corpo de Moisés. Sabendo onde ele está enterrado, haveria certamente peregrinação, haveria uma corrupção, uma espécie de idolatria. O povo judeu, os judeus sempre foram muito criteriosos em relação a isso, né? Eles nem descrevem, você pega os textos, eles nem descrevem as pessoas, eles falam do caráter, né? Eles falam da disposição em servir ou não a Deus. Eles não perdem tempo descrevendo fisicamente os indivíduos. Homem de dores, falando de Cristo, que sabe como é sofrer. Falam da alegria dele também, né, que Deus ungiu com espírito de alegria, como a nenhum de seus companheiros. Mas eu falava aqui, se houve um momento em que esses corpos de Enoque e de Elias ressuscitou, nós podemos ver aqui no Evangelho de Mateus também. O Evangelho de Mateus é o capítulo 27, o capítulo 27, quando fala da morte do Senhor. Quando o Senhor está na cruz, ele clama a Deus por volta das 3 horas da tarde, dizendo: Senhor, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Tá? E depois ele diz: está consumado, e ele entrega o Espírito. No momento em que o Senhor entrega o Espírito, aqui no capítulo 27, a morte de Jesus na cruz, aqui no capítulo 51 diz assim, no versículo 51, no mesmo instante o véu do templo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Nessa versão está ponto. Na atualizada de Almeida está ponto e vírgula. O 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando a sepultura, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Tá. Esses versículos 52 e 53, eles são um parênteses. O escritor sagrado aqui,
ele não colocou... primeiro ele terminou um relato antes de dar sequência no outro. Então ele faz um salto. Porque se você ler aqui, ó, no mesmo instante o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, houve um terremoto, né, fenderam-se as rochas. As sepulturas, a maior parte das sepulturas eram feitas na rocha. Lembrando que Israel, que é pequeno em relação ao Brasil, é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, tá? É pequeno, né? A região montanhosa, pedregosa, lá de muita irregularidade. Então você quer aproveitar ao máximo o espaço para a construção de habitações, para a agricultura, para o cultivo lá do gado. Normalmente são pequenos animais, tá? E a sepultura eles faziam na rocha, escavações na rocha, onde eles abriam um espaço e construíam lá as gavetas, lá tinha um espaço para preparar o corpo, e essa escavação era protegida com uma pedra que era rolada na frente da sepultura para trancar. Então fala que houve um terremoto. Essa é a questão da cultura, né? Nós imaginamos o que? Os nossos cemitérios, que são esses campos imensos, né? Você imagina o chão se abrindo ali e os cadáveres, o caixão. Não. A rocha, fendeu a rocha. O terremoto fendeu a rocha, deixou exposto a entrada de várias sepulturas. Tá? Mas o que a Bíblia declara aqui, quando houve o terremoto, no 51, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Você pode ir até aqui, os sepulcros se abriram. A rocha fendeu, quebrou, caiu, tá? A entrada do sepulcro, tá? Ficou exposta. Aí você vem para o 54. E aconteceu que os centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. E as mulheres estavam lá acompanhando, vendo tudo, marcando o lugar certinho onde estava, tá? Para depois terminar a preparação do corpo, né? O corpo ficou dentro da sepultura, uma câmara esculpida na rocha, havia gavetas também. A Bíblia fala que era um sepulcro novo, ou seja, não tinha ninguém sepultado ainda ali, tá? E o corpo ficou dentro da câmara, né, com as especiarias já rapidamente preparado, porque já estava entardecendo, e uma pedra foi rolada. Mas fala que quando Jesus morreu e estava sendo levado, antes de ser levado para a sepultura, houve um terremoto. Houve um terremoto e vários túmulos ali, para onde eles estavam levando Jesus, outras sepulturas, ficaram expostas, ficaram abertas. E ninguém entrou, porque os judeus não entravam, porque estariam ritualmente contaminados. Então eles não entravam, tá? Então, quando levaram o corpo de Jesus para ser enterrado, várias sepulturas nas rochas estavam rompidas, os lacres tinham sido rompidos, as pedras tinham sido derrubadas ou caíram. Várias sepulturas estavam expostas e assim ficaram. Aí você volta aqui no 52. Você pode falar, mas o escritor poderia ter facilitado escrevendo na ordem cronológica. Bom, o escritor ele escreve por inspiração, de acordo com o hábito e a cultura da época, né? O que está escrito é perfeito, o problema é quem tenta interpretar e dar umas erradinhas. Aqui, a Bíblia fala aqui, após a ressurreição de Jesus, está escrito aqui, ó, os sepulcros se abriram, tá? Houve o enterro de Jesus, alguns sepulcros em volta abertos. Os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Os corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram quando? Após a ressurreição de Jesus. E esses corpos e esses homens, deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas.
a Bíblia também não entra nesses detalhes. Então, se houve um momento em que o corpo de Enoque ressuscitou, se houve um momento em que o corpo de Elias ressuscitou, se houve um momento em que o corpo de Moisés ressuscitou, é esse momento aqui, após a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. O corpo ressuscitou e foi glorificado. Tanto que Jesus, no período de 40 dias em que ele apareceu para os discípulos, no período de 40 dias em que ele consolou, confortou, esclareceu, né, iluminou com relação aos ensinamentos de 3 anos, ainda tiveram mais 40 dias com o Senhor ali, ressurreto, ressuscitado, explicando, ensinando, afirmando e garantindo. Jesus, numa das ocasiões, falou: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Né? É um corpo que podia comer, é um corpo que podia ser tocado, que ele fala para Tomé, as pessoas colocam as feridas como se fossem na mão. Né? Nós sabemos que o crucificado era no pulso, aqui através do pulso, porque se você bater um prego na mão, a mão com o peso rasga, o pulso, aqui esses ossos suportam o peso. Então as feridas de Cristo estavam aqui, nas mãos, mas isso era chamado tudo mão. Ele fala para Tomé, né? Tomé é pobre homem, né? Ainda bem que ele não sabe o que se fala dele aqui. Ele é marcado por querer ver, né? Não querer se deixar levar pela conversa. Então ele é tido assim, alguém como incrédulo, como vacilante, mas não era. Teve uma vida plena, uma vida intensa com o Senhor. E se era vacilante, foi restaurado pela presença gloriosa de Jesus Cristo entre eles. Então, se as pessoas preocupadas com Enoque e Elias, e também o corpo de Moisés aqui, se esse corpo físico ressuscitou e foi glorificado, tornando-se compatível com o céu, porque Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro, é o primeiro a ter o corpo físico ressuscitado e glorificado, eternamente. Ele é o primeiro, também chamado primícias, e com ele alguns santos do passado. Eu coloco esses 3 aqui, porque nós não sabemos de muitos, mas a Bíblia fala aqui que a cidade recebeu uma visita inesperada e não houve uma crise de terror nem de desespero, né? Deixando as sepulturas, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram naqueles dias essa experiência um tanto quanto diferente de nós nos dias de hoje, que lamentamos e choramos a perda dos nossos amados, mas se alguém ressuscitar ali no caixão, olha, Deus me perdoe, mas não parece piada, mas a chance de que alguém passe mal ou tome aquilo ao invés como objeto de louvor a Deus, como uma aberração, é muito grande, né? Nós perdemos um pouco do referencial espiritual. Por isso que eu falei, né, das pessoas que obtêm até um certo resultado, né, mas, na minha opinião, com um método equivocado, desconstruindo, não confrontando. Confrontar é válido, confrontar é necessário, confrontar com a palavra de Deus, com o que ocorre, mas usando da piada, né, porque funciona, né, o gracejo, a sátira, né, o escárnio, o deboche, né, desconstruindo tudo. Isso é muito intenso no Brasil e chega ao ponto das pessoas, até parte dos cristãos também, uma parte maior do que deveria ser necessário, ter se deixado tomar por esse pensamento leviano, debochado, mesquinho, pequeno, né, que esconde a incredulidade. Então, esse vídeo aqui eu fiz voltando um pouco no tempo para marcar essa posição, tá? As duas testemunhas
não sei quem serão. Sei o que representam, mas não serão de maneira nenhuma Enoque e Elias. Desejando que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um dia muito abençoado e uma semana de bênçãos e de vitórias. Eu me despeço aqui, retornarei em breve. Deus te abençoe.